ele nos dá de acordo com o que nós produzimos, porque ele mais gosta dos filhos de Deus é a obediência e a dependência dele. Amém. E quando o pastor Yaldo falou que me colocou para pregar, eu falei, meu Deus, agora qual é a palavra? Faz tanto tempo que eu não prego. Aí Deus me levou na posição de servo de Deus, que a gente sempre, vê a posição das pessoas. Ou seja, no Salmo 37, ele levou para falar da palavra de Deus no Salmo 37, o que diz o Salmo 37. E o título, eu botei da pregação como procedimento, é o procedimento. E a leitura nós vamos fazer só 2 versículos. Nós vamos fazer no versículo 1 e no 9, porque é um salmo muito grande. E se nós formos ler o salmo do versículo 1 ao 40, ele vai dando justamente, ele vai sempre repetindo o que acontece, que são as pessoas que andam no caminho do Senhor e aquelas que não andam no caminho do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Salmo 37, do número 37, no versículo 1 e versículo 9. E diz assim, irmãos: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja do que praticam a iniquidade. E no 9 diz assim: porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Amém. Glória, glória. Esses 2 versículos já simplifica, já resume o que é o salmo, já resume o que é a vida na presença do Senhor e que é uma vida na presença do Senhor. E o salmista aqui está dizendo justamente isso, a respeito do final de cada um de nós, do final daqueles que andam levando vantagem sobre o próximo, sobre a vida, achando que tudo que se tem para produzir é o que se vive nesse mundo, é o materialismo. Mas nós sabemos, irmãos, que não é assim. Nós sabemos que esse salmo é tão bom, que ele existe conselhos, existe promessa e ele existe afirmações. E quando assistimos, quando assistimos os ímpios prosperarem, em muitos momentos a gente se pergunta, eles merecem? Eles merecem? E é uma coisa que muitas das vezes a gente realmente faz essa pergunta: eles merecem? Porque a gente anda, nós somos justos, nós andamos, nós levantamos, nós vamos trabalhar, nós trabalhamos, nós usamos de lealdade com o nosso próximo, e aqueles que não andam estão aparentemente prosperando. Mas nós sabemos que não é assim, porque justamente no versículo 1 e 2 já diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como verdura. Ou seja, a vida desses malfeitores, a vida desses que praticam iniquidade, a vida daqueles que são injustos, ele tem um tempo determinado para se desarraigar, para ser ceifado, para ser retirado. E nós, como justos, nós temos a promessa de herdarmos a terra. E hoje, esta terra prometida, hoje, é a nossa Jerusalém celestial. Amém. Mas para que isso nós possamos conseguir, para isso que nós possamos alcançar, nós temos um caminho a percorrer. Nós temos um Deus para honrar. Porque
Porque os verdadeiros filhos de Deus, aquele que anda no caminho do Senhor, aquele que segue a palavra de Deus, eles jamais vão entrar pelos caminhos tortuosos. Eles jamais vão querer crescer na vida, ter os bens, conseguir as coisas que esse mundo aqui está fazendo, que nós vivemos para isso, para nós prosperarmos também, mas de acordo com como prosperar. O pastor Ariel citou a irmã ali, ela está procurando a prosperidade dela o quê? Honestamente, estudando, crescendo profissionalmente e de acordo com o que ela produzir, de acordo com o procedimento dela, na profissão dela, ela vai ser vista por Deus como a justa ou como a injusta. Aí depende do procedimento dela, como depende do meu procedimento, como depende do procedimento de cada um de nós. Porque Deus, nós vivemos na graça. Nós vivemos na graça. E certa vez, eu lá em São Francisco, quando eu cheguei lá em Morra Velha, estava tendo uma missão da igreja Batista lá nos Estados Unidos. Eles estavam fazendo um templo lá, construindo um templo. E eles estavam distribuindo óculos, e justamente meu óculos tinha quebrado. Eu falei, vou lá para ver se eu consigo um óculos, fiz a inscrição. Aí a missionária colocou sentada, eu estava no início da minha conversão, no início da minha caminhada com Cristo. E ela me perguntou, você é cristão? Eu falei, graças a Deus. E você sabe como é que é a salvação, de que maneira você consegue a salvação? Aí eu estava começando a estudar com o pastoreal, quando eu ia começar a falar algumas coisas, até para chegar no ponto, não, a salvação é de graça. A salvação é de graça, Efésios 2:8. E realmente a salvação é de graça, porque da onde vem a nossa salvação? Da onde vem? João 3,16 já diz, né? Deus enviou o Filho unigênito para todo que aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Mas tem essa graça, tem que vir a partir de nós crermos no Senhor. Então nós temos que crer no Senhor, caminhar sobre o espaço dele, agir e ter as atitudes que ele tem, porque ele veio nesta terra para nos ensinar no caminho dele, para nos portarmos como verdadeiros filhos de Deus, para valorizar aquilo que o Pai, por amor puro, por amor limpo, por amor sem dar para receber, nos concedeu a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmão? Amém. E no Salmo, e a gente vai lendo o Salmo, e a gente sabe que, assim como diz na palavra de Deus lá em Jeremias 17:10, que diz assim: eu, Senhor, esquadrinho os corações, provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo as suas obras. Isto aqui está dizendo que Deus nos dá. Nós somos abençoados, mas de acordo com a nossa caminhada, de acordo com como nós agimos para conseguir as nossas coisas, de acordo com como nós agimos com o nosso próximo. E uma pergunta que fica bem colocada para nós, a cada um de nós: se Deus nesse momento esquadriasse o coração de cada um de nós e provasse o nosso pensamento, qual seria o resultado que ele daria? Então é um momento da gente fazer uma reflexão, e se alguma coisa que está nos impedindo de andar corretamente no caminho do Senhor, é o momento da gente sempre pedir a Deus, porque Deus está sempre nos ouvindo, para que nós venhamos nos consertar, para que nós não venhamos ficar na classe
dos injustos. Nós viemos ser o verdadeiro justo. Entendeu, irmão? E não adianta que a gente não foge de Deus. Não foge. Porque Deus, ele diz lá no Salmo 33, do versículo 13 ao 15. Vamos abrir isso para a gente ver corretamente. O Salmo, devolva aqui, ó. O Salmo 33. Diz assim, irmãos. No 13 diz assim: o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Aquele que forma o coração de todos, aquele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Então não adianta. Eu posso enganar o pastor Ariel, eu posso enganar a minha esposa, eu posso enganar todos, mas o Deus Todo-Poderoso aqui tudo vê. Você não engana, porque você está plantando para colher. A sua vida aqui, você está plantando para colher. Mas nós temos guerra, nós temos lutas, nós temos situações difíceis, mas fala aqui do 3 a 8, que é para nós colocar nossa vida no caminho do Senhor. Nós temos que confiar no Senhor, nós temos que descansar nele, e nós não temos que entrar na frente do Senhor, não. Nós não temos que ultrapassar o tempo dele, não. Porque quando nós ultrapassamos o tempo dele sobre as nossas vidas, sabe que vai dar tudo errado. E as guerras e as lutas nossas, nós temos que colocar no altar do Senhor, independente de qual que seja a guerra, que seja a guerra profissional, que seja a guerra familiar, que seja até uma contenda, exemplo, um vizinho. E segundo a Crônica, capítulo 20, tem uma prova muito grande, como nós temos que nos proceder quando as situações vêm contra a gente, as aflições das vidas, disputas, porque em Crônicas aqui, ó, em relação ao rei de Josafá, justamente no versículo 15 e também no 17, fala muito sobre isso, sobre a gente colocar as nossas lutas, as nossas pelejas, mas Josafá, ele teve o procedimento, ele teve a conduta, ele teve como guerrear contra aqueles 3 reis, os amonitas, Edomitas, né? E a coisa de Seir, lá da montanha de Seir. Ele orou ao Senhor. Ele convocou a congregação, como o pastor Leal, como nós lá na intercessão. A gente convoca um outro quando precisa de uma oração, quando tem uma guerra, a orar, como foi convocado essa semana a situação do sobrinho de Lili. Não convém a gente falar nesse momento, porque ela tem que falar, mas Deus viu, Deus olhou, e ela disse para mim que ela estava super tranquila, porque ela pediu uma palavra a Deus, e Deus levou ela lá para Isaías 43. Quer dizer, então quem lê Isaías 43 vai saber como que Deus trabalha na vida daqueles que procuram. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, e esse Salmo 37, ele tem tudo a ver com o Deuteronômio, ou seja, Deuteronômio 28, ou seja, você escolhe para a sua vida as bênçãos ou as maldições. Se você for injusto, você vai colher as maldições para a sua vida. Se você for um servo fiel, um servo que anda no caminho do Senhor, um servo que se conduz pelos passos de Jesus Cristo, com certeza Deus estará com as mãos estendidas sobre a tua vida e vai te abençoar mais na terra e também. Amém? E do Salmo, do versículo 29 do 9 ao 22, a palavra de Deus vai nos mostrando as consequências dos ímpios terá das suas atitudes, das suas ações, enquanto que eles são desarraigados, eles são retirados, eles não terão prosseguimento na vida dele,
nós herdaremos a terra prometida, como falei. E hoje a terra prometida nós vivemos na graça, nós lutamos, nós caminhamos para onde, irmão, como servos de Deus? Qual é a terra prometida nossa? É a Jerusalém Celestial. Então, é muito importante nós termos conduta verdadeira de cristão. Nós temos que ter verdade em nossos corações. Nós temos que ser verdadeiros filhos de Deus. Nós não podemos ter atitude como teve lá o que diz lá em Samuel 2,30, que fala sobre os filhos de Eli, a conduta deles. Eles eram um homem que aparentemente que trabalhava na obra do Senhor, não era? Ele não seguia, eles não eram os próximos a conduzir o sacerdócio se o pai dele morresse. Mas o que ele provocou com a desobediência? O que ele provocou? O injusto, porque eles são chamados filhos de Belial. O que ele provocou na família dele? Por não ter um pai que orientasse ele, não ter um pai que chamasse a atenção dele, porque era um sacerdote. E muitas das vezes, quando nós vemos o pastor Ariel nos exortando, nos colocando, nos chamando pelo nome verdadeiramente para a coisa, como no outro dia ele deu um sermão, porque aquele sermão é bênção para as nossas vidas, quando nós temos que entender que nós temos que estar aqui na casa do Senhor para aprender, nós temos que estar aqui na casa do Senhor para honrar aquele irmão que está trabalhando na obra do Senhor, como é um irmão cristiano na igreja. Honrar os irmãos como glória a Deus. Nós honramos a Deus, porque Ele é o digno de toda a honra e toda a glória. Ele tem todo o poder, Ele deve ter todo o poder. Mas quando nós estamos aqui, nós também estamos honrando o pastor, nós estamos honrando o irmão que está aqui, nós honramos os irmãos que vêm do louvor, nós honramos até os irmãos que estão sentados aí. Entendeu, irmãos? Então, nós temos que entender como vem, mas ele não teve esse procedimento. E o procedimento foi muito sério, porque ele provocou a perda do sacerdócio dele naquilo que seria para ser sempre. Porque nós sabemos que veio da família de Arão o sacerdócio, não é, pastor? Os dois primeiros filhos dele, por ter colocado fogo estranho, morreram, não honraram o Senhor. Veio Eleazar e Itamar, e Eleazar tomou conta do sacerdócio, seria para sempre, mas pelo erro de Eli, ele quebrou o braço mais lá na frente, aí passou para a família de Itamar. Assim a gente estudando, assim a gente olhando, a gente tem esse entendimento. E irmãos, mas nós temos que ficar muito atento nos dias de hoje, porque nós sabemos que esse mundo materialista, esse mundo imediatista, esse mundo que o consumo, ele é consumista mesmo, você necessita de várias coisas e falhas. Esse mundo, se nós não tivermos seguro na presença de Deus, se nós não entendermos o que Deus quer para a nossa vida, se nós não olharmos e lermos a palavra de Deus e não formos sendo obedientes à palavra de Deus, nós podemos desviar, sim. Nós podemos desviar porque nós temos exemplos na Bíblia sobre isso. E nesse mundo que as pessoas têm virado mais para o lado material que para o lado espiritual, como o pastor falou sobre muitos, e nós sabemos que é isso mesmo, que é só ligar a televisão que a gente vê situações do Evangelho da Prosperidade, das pessoas que frequentam os templos para ter a cura, uma enfermidade no corpo, e esquece de ser curado o espiritual.
esquece de ser pedido a Deus para regenerar o seu coração. Entendeu, irmão? Então nós temos que estar atentos muito disso, porque o nosso Deus, Ele é Deus que cura, Ele é o Deus que cura, que liberta e salva, nós sabemos disso. Mas o propósito da vinda do nosso Salvador aqui foi nos ensinarmos, a nos direcionarmos para caminhar para Jerusalém Celestial. E a Jerusalém Celestial não vai levar nada que está aqui dentro. Vai levar o que está aqui dentro. Aleluia. Que você adquire. Porque, como diz aqui, os invejosos não herdarão o reino do céu, herdarão? Mas aqui está dizendo, para a gente não temer. E nós temos que cuidado, porque tem um salmista que ele foi convocado por Davi para ser um dos 3, para liderar, para levar a arca de volta para o templo. Ele, Etan e Emã. E por um momento na vida dele, ele quase que desviou do caminho. Por quê? Por inveja de ver os injustos prosperarem. Poxa, eu trabalho para a obra do Senhor. Eu toco símbolo, né, que era o instrumento que ele gostava de tocar. Eu ando, eu faço isso, eu tenho compromisso com a obra do Senhor. E eu vejo aqueles que não estão nem aí para a obra do Senhor, sendo próximos, se alegrando, tudo que faz dá certo. Mas ele só iniciou, mas recuou, porque sabia o Deus que ele servia. E quando ele chega, e nós estamos falando de Asaf, tá, irmãos? No Salmo 73 é justamente o que fala. Ele quase que desviou os pés, por ter inveja, sentir inveja. E esse é um sentimento que nós não podemos ter de ninguém. Você sabe por quê, irmãos? Porque a inveja mostra a sua fraqueza de não ser capaz, de achar que você não é capaz de produzir o que o outro produz. Porque todos nós somos capazes de, dentro daquilo que Deus nos dá, dentro daquelas condições que Deus nos dá e daquilo que nós procuramos ou fomos orientados para fazer, ter o retorno. Eu não posso querer ter um carro do ano zerado, eu não posso ter um carro do ano, eu não posso ter um apartamento em Guarapari, se eu não tenho um meu profissional que me dá esse retorno. Eu não posso querer ter certas situações se o meu estudo me levou a fazer um concurso que o meu salário ou não vai chegar, ou que eu sou um comerciante e não sou tão próspero. Mas aquele que procura, aquele que estuda, aquele que se dedica, aquele que se entrega corretamente, ele tem todo o direito de prosperar. E é uma prosperidade concretada na rocha, é uma prosperidade que tem raiz, não é a prosperidade do justo que vai sempre querendo levar vantagem sobre a vida do outro. E nós, como igreja, nós como cristãos, nós temos que ter princípios, nós temos que ter o caráter de Jesus Cristo. Amém. Nós temos que ser verdadeiros, nós não podemos ser mentirosos. E uma coisa que o pastor Ariel estava falando aqui, eu sempre toco assim porque é a abertura. E quando é a abertura, quem deu a abertura foi o pastor Ariel, sobre o tempo. E nós temos que ser mordomos. Nós temos que ser mordomos da nossa vida, em tudo. Nós temos que ser mordomos no nosso tempo, né? Nós temos que ser mordomos das nossas finanças, porque isso é necessário, porque as nossas necessidades são diversas. As nossas necessidades são diversas. Se nós não formos
mordomo da nossa economia, pode ser o salário que for, que não dá para suprir a necessidade. Porque, irmãos, olha só, nós temos necessidade da saúde e sabemos que hoje é caríssimo, como tudo é verdade. Nós temos necessidade da nossa vestimenta, vestuário, sabemos que é caríssimo. Os alimentos, sem contato, tudo que você vai comprar é caro. Nós temos a nossa férias, o feriado, nós temos nosso feriado, vergonha. Nós temos para viajar, nós temos combustível, nós temos combustível. É queda. O microfone aí. É queda. Fala seu microfone, irmão. Queda de luz. Desliga ele. Oi? Desliga ele. É, está caindo a luz. Alguma coisa. Então nós sabemos que as nossas necessidades são diversas. Tem a saúde, tem o combustível, tem os feriados que nós viajamos, como hoje mesmo tem muita gente viajando. Tem os consertos de carro, como conserto de eletrodoméstico. Nós temos as construções, nós temos os imóveis para zelar, nós temos impostos, nós temos tudo isso. E se nós não tivermos controle da nossa finança, nada vai dar. Nada vai dar. Então nós, como servos do Senhor, nós temos que ter controle das nossas finanças. Tudo isso sabemos e vivemos, porém não pode ser motivo de usarmos de desonestidade. Amém. Amém. E levar vantagem sobre o próximo. A ser uma pessoa que faz dívidas e não paga. Faz empréstimos e não cumpre. Não honra os compromissos. Não honra a própria palavra. Eu dou minha palavra que eu vou pagar para você. Eu dou minha palavra que eu vou te devolver o dinheiro do irmão. Eu só tenho esse dinheiro, eu não posso. Mas aí o seu coração dói porque sabe que o irmão está necessitado, aí você empresta. Aí quando chega na hora de receber, que você precisa, ele não isso não é motivo de você usar de honestidade do seu próximo. E os ímpios usam de honestidade. E os ímpios usam de desonestidade. Porque, irmãos, no versículo 21 diz aqui, ó. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. É muito melhor, se você tiver condições, dar, de que esperar para receber e forçar o irmão a coisa. E é pior ainda você pegar emprestado e não devolver. Você não honrar a sua palavra. Você acha que Deus está se agradando disso? Você acha que Deus, como está esquadriando, provando? O que você está fazendo? Qual você está querendo receber das suas obras? Seus caminhos estão sendo tortuosos, estão sendo mesmo dos homens injustos. E nós não podemos. Nós temos que ter palavra, nós temos que honrar. E falar sobre conversão, falar sobre transformação de vida. Tem muitas pessoas que são convertidas no visual. Você troca seu investimento, você troca o seu falar, você troca até as suas amizades. Você é um convertido mentiroso, porque você não é regenerado. Porque a regeneração é que te faz um verdadeiro filho de Deus, é que faz ter uma vida transformada, é que faz ter aceitado Jesus Cristo verdadeiramente, que é a transformação, porque a regeneração é de dentro para fora, ela trabalha na sua alma e no seu pensamento, ela transforma os seus pensamentos, transforma os seus sentimentos e te traz para o lado de fora para transformar suas atitudes.
Então nós temos que ser cristãos regenerados na presença do Senhor. Amém. Porque, meus amados, Provérbio 4, 23, Provérbio 4, 23, Provérbio 4, 23, ele fala sobre justamente isso. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede toda a saída de vida. É aqui, meu irmão. Porque você pensa, leva sentimento do teu coração. O teu coração vai criando aquela vontade, leva para sua mente, daqui a pouco você está agindo de forma errada com o teu próximo. Então nós temos que guardar as coisas do reino do Senhor. Nós temos que estar sempre sendo verdadeiros, nós temos que ter caráter de Cristo. Porque eu me lembro muito bem que a pastora Marisa lá no retiro, ela falou, eu lembro muito bem, ela pregou até do lado de fora, lá no cantinho, ela falou que um filho, né, do bigode, valia mais que qualquer assinatura. Os homens antigos, eles tinham palavra, eles cumpriam com a palavra. Não são os homens de hoje que, entre aspas, são homens que não honram nem a tua palavra, não honra os compromissos, não honra para pagar o seu irmão. Você pede, chora na hora de conseguir e depois não honra. São pessoas que na realidade são os mau caráter, são as pessoas desonestas. E você acha que Deus agrada isso? Que nós estamos falando, nós sabemos que os ímpios, nós sabemos que os injustos, nós sabemos que esses que não servem a Deus, eles realmente já estão, neste momento, eles estão deixados de lado, porque eles podem ter transformação de vida, porque Jesus Cristo é a transformação de vida. Eles podem aceitar Jesus Cristo, parar com essas práticas mundanas, parar com essas práticas de pessoas mau caráter, de pessoas injustas, e se transformar e se regenerar para e se regenerar para a obra, para caminhar juntos e sob os passos de Jesus Cristo. E falando em tempo, quando mordomo do tempo, o nosso tempo, a primícia nossa sempre tem que ser Jesus Cristo. Nós não podemos esquecer disso. Jesus Cristo tem que ser a nossa primícia em todo e a todo tempo. Amém. Não importa o momento que você está passando, você se coloca diante de Deus, você dobra o seu joelho, você coloca a sua ajuda, você tem uma posição do rei Josafá. Ele dobrou o joelho, ele jejuava, ele orava, ele convocava as pessoas, a congregação, ou seja, todo Judá para orar, para fortalecer, que Deus vem e nos socorre. Esse é o nosso Deus. A mão de Deus é poderosa, ela guarda, ela nos guarda, ela nos protege, ela nos sustenta. Irmão, como a hora está para adiantar, e eu vou ir adiantando, mas eu gostaria de falar que, quando eu falei dos homens corretos, dos homens de caráter, que eram os antigos, que hoje também tem, vamos generalizar, hoje tem, porque eu sou um deles, graças a Deus. Amém. E eu aprendi muito com meu pai, que eu me lembro muito bem quando chegava o tempo dele pagar as coisas dele, eu senti como é que ele era. Meu pai era barbeiro, ele teve 14 filhos, mas criou 13. A minha irmã mais nova morreu com 13, minha mãe morreu quando a minha irmã mais nova tinha 13 dias de vida. Faltava 5 dias para eu fazer 2 anos. Eu fui morar com a minha avó. Na casa da minha avó tinha terreiro. Meu pai chegou e falou para ela: ele vai ficar um tempo com você, mas não envolve ele nessa situação. Então, você vê a mão de Deus sobre a sua vida, você vê os cuidados de Deus. Então, meu pai me ensinou também a ser o homem que eu sou. E servindo a Deus
começa a aumentar então esse mover de Deus. Aquele jeitinho que você no mundo você talvez teria, você hoje já não faz, porque você sabe que é errado. Porque Deus te ensina o caminho correto. Deus te fala. E no versículo 25, você vê a mão de Deus sobre a vida do justo. Porque o rei Davi aqui fala assim, ó, no 25, ó, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência nem ficar o pão. Amém. Quer dizer, quando você é justo, ele protegeu, ele amparou meu pai no momento mais difícil. E hoje ele me ampara. E assim vai. Se você continuar ensinando os teus filhos corretamente, a se proceder na sua postura, na sua casa, na maneira de você falar com o seu esposo ou com sua esposa. Eu tive um ensinamento muito grande eu chamava ela até de mãe, porque eu tenho a madrasta minha que eu vou considerar a minha mãe, mas todas as pessoas que têm uma certa idade, e o mais novo eu sempre vi, como vi a pastora Marisa, me apeguei a ela muito, com sua pegada a Lili, e todo mundo, se ninguém sabe, Lili, ela foi minha sogra. Eu fui casado com a filha dela. E no dia que as coisas aconteceram, ela me largou. Mas ela, como uma grande pescadora de alma, ela percebeu que era o momento, depois me deu a mão e nunca mais largou. E hoje eu aprendi na obra de Deus e aprendi por ter um coração limpo, de ser grato, então sou grato e tem ela como a minha mãe também hoje. Tenho zelo por ela de graça e graças a Deus a minha esposa tem o mesmo zelo que eu tenho por ela, que ela entendeu e soube separar as coisas. Então às vezes o irmão não sai porque esse carinho que eu tenho por mim, mas ela é a irmã da minha madrasta, ela começou como minha tia, ela se tornou minha sogra e hoje é considerada minha mãe. Amém. Glória a Deus. Entenderam? Então, Deus, Ele protege os seus, socorre os seus. E eu queria, antes de encerrar, dar um testemunho que eu sempre quis dar esse testemunho, porque no dia 12 de abril, eu viajei para Itaperuna, saí de São Francisco para Itaperuna, saí até mais cedo para ir para Itaperuna, porque tinha um compromisso na igreja que ela era membro, que as irmãs, as irmãs que foram abençoar ela com chá de panela, a gente foi na igreja lá, e ela queria muito que eu fosse, para estar com ela. Então eu saí cedo, já saí com o meu carro, fui para São Francisco, carro todo limpinho, carro todo cheiroso, o tanque cheio, saí, eu ia cortar lá por dentro, para sair lá já 3 vendas, eu falei, não vou não, vou cortar por aqui. Quando eu cheguei perto lá do trevo lá de São Joaquim, tem aquela subida, o carro vai lá, estourou a correia dentro. Isso, 2 horas, 2h30 para 3 horas da tarde. Eu falei, meu Deus do céu. Mas senti que era isso. Mas como a gente conhece a estrada, naquela subida eu já sabia que tinha um trevo lá na frente. Aí eu deixei o carro e fui. E a primeira coisa que você lembra é o quê? Que a gente sempre fala, estourou a correia dentada, não liga o carro não, né, mano? É o que a gente aprendeu, mas não tem nada a ver com isso. Aí cheguei, desci, já fui lá, mas já entrei assim, já botei minha posição para seguro. Eu falei, meu Deus do céu, olha só a mão de Deus. Eu falei, meu Deus do céu, olha não tem área. Olha, como é que eu vou? O compromisso era 8 horas da noite, lá de Cavinha, no interior lá de Itaperuna. Daqui a pouco aparece um anjo de Deus, um abençoado lá, irmão, você está precisando falar o nome. Aqui debaixo a prefeitura botou Wi-Fi. Aleluia. Aí entrei em contato com o meu irmão, entrei em contato com o irmão Giovanni, ele me indicou, Nick, né? Nick,
liguei para ele, ligou, eu liguei, tá vindo, e eu, ao mesmo tempo, já liguei para que era minha noiva, né? Ela já contactou a filha dela, que o esposo da filha dela é Uber lá, né? Falou que já vinha me acudir ali, e eu para cá, e eu pedindo a Deus, Senhor, deixa o caminhão chegar comigo, pelo menos eu libero o carro, fico tranquilo, que aí levou lá para a oficina do irmão Giovanni. E eu falei, meu Deus, aí só foi escurecendo. Daqui a pouco a mesma pessoa que falou que tem um Wi-Fi falou, irmão, pode ficar tranquilo, que daqui a pouco para uma guarnição da polícia, fica até mais tarde ali. Pastor, eu fiquei naquela estrada, naquele lugar escuro, todinho, aleluia, e sendo, entre aspas, sendo protegido pelos policiais naquele carro, porque me deu segurança, ficar em calma, mas eu sabia que tudo ali era mão de Deus. Amém. Me deu a comunicação, me deu a segurança, né? Porque a segurança é Ele. E daqui a pouco chegou eu fico emocionado, porque chegou o genro dela, nós fomos. Quando eu cheguei na casa dela, ela era toda arrumada, sem saber, e eu já tinha levado roupa para isso, tinha levado, eu acabei botando outra roupa totalmente diferente, e ele já tinham ligado para ele, ele já estava saindo para fazer, eu falei, como é que eu vou para a cavinha lá, no interior, daqui a pouco, ó, já volto, fica tranquilo, que eu já volto aí para levar vocês. E estava entrando em contato lá, aí eu falei, só vou esperar porque tinha um culto depois. Nós chegamos e entramos. Você sabe que hora que nós chegamos na porta da igreja? 8 horas da noite. Olha a mão de Deus. Olha a mão de Deus. Irmãos, então, esse Salmo 37, ele simplifica isso. O caminho daqueles que andam na direção do Senhor e daqueles que não andam. E isso é momento de reflexão para a nossa vida. Isso é momento de nós nos consertar, não é para receber de Deus, é porque a coisa certa é andar correto. A coisa certa é ser justo. Se você serve, você tem que ser correto. Porque servir, como diz, servir a meia boca, não, você tem que servir verdadeiramente. Você tem que saber que você tem um Deus que deu um filho unigênito dele, para que ele tenha a vida eterna. Ele está nos dando a oportunidade de ir lá no edifício lá que ele está construindo lá, já está construído, que Deus, Jesus foi lá também preparar uma moradinha para cada um de nós sermos muitos daqueles que vai morar lá. Mas para morarmos, nós temos que ter conduta e sermos verdadeiramente servos de Deus, porque quando chega no final do Salmo aqui, ele diz aqui a partir do 37, nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é de paz. Aleluia. Amém. Quanto aos transgressores, serão totalmente destruídos, bem como os seus descendentes. Quer dizer, além dele destruir, ele destrói aqueles que vêm depois dos filhos. Por quê? Porque eles ensinam aqueles também a andar errado. Porque é assim que você vê seu pai correto, você vê seu pai de uma maneira, você tem um prazer, pode entrar nesse contexto, entendeu? Mas você acaba seguindo o erro. E no 39 assim, mas a salvação do justo vem do Senhor, ele é a sua fortaleza no tempo de angústia, aleluia. Ele, o Senhor, os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, por quanto confiam nele. Então, amém. Nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que colocar a nossa vida verdadeiramente no altar do Senhor e andar sobre os passos de Jesus, sendo correto nas nossas ações, sendo correto com aquilo que Deus nos proporcionou a fazer, o dom que Ele nos dá. Então, nós temos que ser esse servo obediente, esse servo que reconhece Jesus Cristo como fogo em todos os momentos da nossa vida, não só na alegria, mas na necessidade, porque na necessidade prova muito se você é servo de Deus.
verdadeiramente ou não. Amém? Eu acho que eu estava preocupado em não chegar na hora lá e disse, poxa, se não chegar lá, a minha amada vai me dar um chute. Então eu tenho que estar lá no horário certinho. Pastor, Deus estava olhando para ele, tanto é que está casado com ela. Ficar de pé aqui. É o que ele falou mesmo, Deus. É ele que Aleluia. Vamos entregar nossas vidas ao Senhor, né? Se Ele dividir nossa vida, né, meu amigo? É isso? Aí as coisas acontecem. Nós temos que estar debaixo do guarda-chuva de Deus. Amém. Vamos orar. Marilson, olha, agradecer a Deus por tudo. Senhor Deus, glórias a tua ti, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Amém. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui ouvindo a tua palavra. Que a gente venha aprender sempre a andar nos seus caminhos, como pessoas justas, íntegras, honestas. Que a gente venha aprender cada vez mais de ti, Senhor. Obrigada por essa palavra, por essa pregação, Senhor. Glórias, glórias, glórias a ti, Senhor. Abençoa o pregador, a família dele, a cada um que está aqui. Que a gente volte para os nossos lares tranquilos, Pai, guardados por ti. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de Deus, que o amor do Filho e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com a amada igreja até a volta de Jesus, que todos digam amém. No pastor, uma vez tem cantina domingo. Ah, tá. É cantina. É cantina. E a ceia, pai? Santa Ceia domingo pela manhã, em nome de Jesus. E também, sábado que vem, nós temos união de homens, bate-papo de homens. Dia 11. Amém? Pastor Ian, tá lindo o negócio da igreja. Mas dia 11 vai ser no templo. E nós que vamos ficar no portão. É papo de homem. Nós temos que trabalhar no final a gente conseguir Mas tem que ministrar mais serviço. Por favor, irmão, eu quero pedir aos homens que se esforcem, sai convidado. Oi, pode trazer convidado. bate-papo de homens. Papo de homem. Falar sobre saúde. O Tomate estará aqui. bate papo. Quem Vamos conhece meter o um Tomate, pouquinho. o Tomate estará aqui. Vocês não vão se passar, ele vai estar também com a cadeira de roda. Tá? Ele é sabio, vai Ele vai vir? vai estar aqui. Então ele vai convidado, ele vai estar aqui. Eu peço a vocês, homens, não faltam. As mulheres a gente manda lá para a saída. Oba! Vocês vão pagar? Mandar pra Vocês vão pagar o Adorei a ideia, vocês Casa quietinho. Vou mandar pra sair, por favor. Amém. Quem é responsável por sair? Tem certeza?